Seja bem-vindo ao Açores em Destaque desta semana. Nós estamos nos Poços de São Vicente Ferreira, uma vista maravilhosa, um mar do norte esplêndido, como todos vocês conhecerão certamente, Ilha de São Miguel. Nós vamos começar com uma reportagem feita na Vila Franca do Campo, mais precisamente na Lima em Quental, uma fábrica que faz licores, aguardente, aquelas delícias que nos aquecem o coração e as mãos nesta altura que está bastante frio. Estivemos à conversa com o proprietário e também com o Sr. Luís Dias, que nos explicou todo o processo de fabrico destas iguarias bebíveis. Vamos então até Vila Franca, até Lima e Quental. Olha, a fábrica começou, portanto, primeiro em Ponta Garça, com o vinho de cheiro, com aguardente, com vinho abafado, e depois fomos desenvolvendo com mais produtos. Passamos depois para aqui, que isto aqui era uma fábrica de chicória que nós tínhamos, a chicória, modificamos a fábrica da chicória para a adega. E passamos a adega de Ponta Garça tudo para aqui, para a Ribeira Seca de Vila Franca. Depois, então, a partir daí fomos sempre crescendo, aumentando. Tivemos que depois ir para os licores, porque o vinho de cheiro também estava a saber cada vez menos, e então fomos então para os licores. E, portanto, vocês têm vários produtos, desde como vocês estavam a dizer, o vinho de cheiro, os licores, o gin, a aguardente. Gin também. E diria qual é, então, a que, portanto, se sente que tem mais procura aqui na vossa fábrica? O que tem mais procura é a abelheira, o licor de mel, o que se vende mais. Depois temos os outros licores também. Temos o gin também, o gin que é muito bom, um produto tudo natural, tudo com deschidados. E acha que, portanto, a vossa fábrica aqui contribui para um grande património aqui no Concelho de Vila Franca do Campo? Acho que sim, acho que sim. E de que maneira? Damos emprego a 16 pessoas, 16 trabalhadores que temos aqui. E só para finalizar, o que é que, portanto, tem de expectativas aqui para a vossa fábrica num futuro? Sim, a gente quer ver se arranjar outros produtos novos, a mulher que for coisa para a gente evoluir mais, não é? E agora com a pandemia, Sr. Liberal, como é que se tem sentido? Sentiu alguma quebra? Sim, sentimos a quebra grande nos licores, porque a gente também vendia muitos licores para o turismo, isso para praticamente quase tudo, só 20% ou coisa assim, de maneira que vendesse muito menos. Nessa edição também arranjamos o álcool gel para ajudar as nossas vendas. A produção dos nossos produtos é mais ou menos transversal, ou seja, nós partimos com a matéria-prima, que é aqui normalmente de zona de Vila Franca, privilegiamos os produtores locais, não é? Por uma questão de logística e por conhecimento também das próprias pessoas e dos produtos. Essa matéria-prima é trabalhada de forma a depois fazer portanto, o preparo das bases que dão sabor aos produtos, aos licores. Posteriormente, propriamente no dia da própria produção, preparamos as caldas de açúcar com água e açúcar, não é? Como se faz tradicionalmente, e depois juntamos à parte que já foi trabalhada para aproveitar o sabor da própria fruta. Depois é uma questão de acabamento do licor com algum produto que possa engrossar ou fazer um produto final ligeiramente diferente. E aqui a vossa fábrica, portanto, fora estes produtos que já são famosíssimos, portanto, no mercado, a Lima e Quental pretende, num futuro, investir em alguma coisa ou já está em mente algum produto novo? Estamos sempre a pensar no passo seguinte, não é? Começamos sempre por tentar fazer produtos melhores, cada vez mais, aprender cada vez mais sobre a produção dos produtos e usar novas técnicas. Não temos diretamente em mente um foco de investimento, mas sabemos que a procura dessa aprendizagem e desta evolução requer sempre algum investimento em maquinaria e algumas outras valências, nem que sejam de edifício. E no que concerne, portanto, a mercado, vocês são tanto exportadores como importadores. Diria então qual é que é o vosso principal foco, tanto nos Açores ou fora dos Açores? O principal foco é os Açores, sendo que a exportação é um ponto de interesse, mas por vezes torna-se um bocadinho mais difícil porque nós trabalhamos produtos com álcool e esses produtos não são tão fáceis de exportar quanto outros produtos mais simples. Mas o nosso mercado mais forte é os Açores, as novilhas, mas estamos sempre tentando procurar clientes no estrangeiro e no mercado nacional.
Estamos agora com outro cenário de fundo, ainda nos Poços de São Vicente Ferreira, mas virado para a costa norte, para o concelho da Ribeira Grande, para a estrada que nos leva até ao nordeste. Nós vamos agora até à povoação. Vamos saber como é que se faz a massa sovada da Dona Lúcia, uma massa sovada diferente, não só por ser à moda da povoação, como acabei de dizer, mas por ser feita com alma e coração desta senhora maravilhosamente simpática. A originalidade da massa da cozinha da avó é uma massa que é muito gostosa com os clientes. Isso eu acredito. Portanto, é a minha massa que eu sempre tive. Fui aperfeiçoando, ninguém me deu nenhuma receita. Eu comecei, depois fui aperfeiçoando, chegou ao ponto em que todas as pessoas, ponto e vírgula, não é? Perguntam pela massa da cozinha da avó. E nessa altura eu parei. Eu digo, pronto, agora está no ponto em que ela vai seguir. Exatamente. E então a massa da cozinha da avó, muita gente pergunta pela massa da cozinha da avó, porque é uma massa que dura, é fresca e é muito gostosa. Não é farinhenta como algumas massas? Não. Eu sou suspeita a falar disso, mas tenho que dizer não leva produtos para conservação, não leva nada. Todos os ingredientes são nossos, são os nossos produtos, são a nossa matéria-prima e talvez por isso seja tão deliciosa. Os passos é como vi. Nós aquecemos o leite, no verão aquecemos menos, no inverno é mais um bocadinho porque é mais frio, para que a massa cresça mais rápido. O procedimento, nós pomos os ovos na batedeira, batemos um bocadinho os ovos, de seguida pomos o leite nos ovos e depois do leite nos ovos pomos a farinha, amassa-se um bom bocadinho e depois de a gente ver que ela já está com uma certa consistência, porque a massa tem uma consistência diferente do bolete. Há a massa tem mais consistência, mais durinha, o bolete é mais mole, mais mole. Quando a gente vê que tem a consistência, nós preparamos o fermento e depois o fermento é levado um bocadinho. O fermento é o fermento natural que se compra, por exemplo, num hiper, ou é o fermento de antigamente, o fermento padeiro? Não, o fermento que hoje para mim é difícil trabalhar com o fermento de antigamente, porque se eu amassasse a massa como eu amassei hoje às 6 de manhã, talvez eu não a cozesse hoje. Talvez fosse para cozer, talvez durante a noite ou amanhã de manhã. Pronto. Este é um tipo de fermentação completamente diferente, em que nós conseguimos fazer todo o processo no mesmo dia. Nós amassamos às 6 de manhã e depois dá todo esse procedimento. Da parte da tarde, aqui 3h30, mais ou menos, já temos a massa cozida. E dando continuidade à preparação, preparamos o fermento. Quando o fermento está livre, nós juntamos a massa que está na batedeira e aquilo é bem envolvido na própria massa e de seguida nós pomos a manteiga. Esse é o meu processo. Pomos a manteiga quentinha e depois deitamos a batedeira num volume mais baixinho para não respingar. E à maneira que a massa vai absorvendo a manteiga, nós vamos aumentando o volume da batedeira até que a própria massa se despregue da panela, que digo sempre panela, até que quando ela se desprega, dá aquele cheiro a massa, então é a altura que é par e a gente põe nas panas e que então, o processo é ainda de dar a mão 2 vezes e depois de dar a mão 2 vezes começamos a tender, quando a pana enche, está cheia, depois de levedar, nós tendemos as massas, o que está cá presente, e esperamos outra vez um bocadinho que ela volte a levedar para então fazer a costura. É também vendida em superfícies a sua massa sovada, portanto, o peso, todos estes pormenores que são necessários para que o produto seja vendido e que seja colocado ao público, está no rótulo da embalagem. Na própria embalagem leva a imagem da cozinha da avó e por detrás leva
ou outro rótulo onde diz os ingredientes da própria massa, juntamente com os valores nutricionais e o peso, a data, a validade, a embalagem, está tudo direitinho. Dona Lúcia, também uma mensagem para os nossos imigrantes. Olha, quero desejar aos nossos imigrantes tudo de bom para eles, nesta época tão difícil que nós todos estamos a atravessar. Eles estão connosco, nós estamos com eles. Aliás, o mundo inteiro está tudo junto, para que isso tudo acabe em bem. Um beijinho para eles todos e um dia a gente há de se encontrar. E nós vamos já para intervalo, não sem antes lhe dizer aquilo que se vai passar já a seguir. Nós vamos fazer uma visita até ao Museu Hebraico, na cidade de Ponta Delgada. As águas estão conturbadas, mas este barquinho está seguro e é neste barco que nós vamos até à segunda parte do Açores em Destaque. De volta para a segunda parte do Açores em Destaque, nós vamos fazer uma visita até ao Museu Hebraico, onde estivemos à conversa com o Dr. José de Melo, ele que é responsável por este fantástico museu recuperado em Ponta Delgada, não só pela história, como ele nos vai explicar, mas também por aquilo que existe em Ponta Delgada desta cultura. Nós estamos e continuamos a estar nos Poços de São Vicente Ferreira, agora com uma vista mais ao pormenor sobre as poças, sobre os poços, como o nome indica, mas agora vamos até Ponta Delgada, até ao Museu Hebraico. Até já! Estamos na sinagoga de Ponta Delgada, a mais antiga sinagoga que há em Portugal do regresso dos judeus a Portugal após o Édito de 1496. Esta sinagoga resulta dos judeus que regressaram ao território português pelo Algarve, depois estenderam-se um pouco naturalmente para outras zonas do país, incluindo aqui as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Também foram para outros destinos. Esta sinagoga não é a mais antiga do ponto de vista ou a primeira sinagoga construída em solo açoriano. Houve outras sinagogas na cidade de Ponta Delgada, como também aconteceu na cidade de Anga do Heroísmo e também na cidade da Horta. Estas outras pequenas eram sinagogas pequenas, domésticas, que no entanto foram desaparecendo com o decorrer dos anos também, algumas já no finais do século XIX e início do século XX. Esta sinagoga, de todas estas, de facto, é a maior e a mais imponente de todas as sinagogas que houve em Ponta Delgada. Porquê? Foi os judeus que compraram este imóvel no dia 21 de dezembro de 1836, posteriormente fizeram obras para construir esta sala com este pé direito alto, como nós podemos ver aqui através dessas imagens. Depois, em dezembro de 36, naturalmente em 37, 38 até 40, ou nos primeiros anos de 40, da década de 40, fez-se as obras para acolher, enfim, o espaço de culto. Em 1868, 67, 68, perto de finais da década de 60, há uma reunião aqui na sinagoga que diz que o Ayala e a bancada estão a precisar de ser renovados. Então, estamos certos que esta bancada e este Ayala, que é esta arca que temos aqui, este móvel que temos por trás de nós, onde estão os torás, os Sefer Torás, naturalmente datam por volta de finais de 60, princípios de 70 do século XIX. Esta sinagoga acaba por ter uma particularidade muito interessante no contexto das sinagogas portuguesas, porque há outras sinagogas muito mais antigas que estas que datam são fundadas anteriormente a 1496, como é a questão da sinagoga de Tomar ou daquela que é entendida como tal em Castelo de Vide. No entanto, as outras sinagogas que temos em Portugal, nomeadamente de Lisboa, data de 1802 a 1904, de Porto dos anos 40 do século XX, a de Castelo de Vide dos anos 90, portanto, são sinagogas posteriores a esta. Daí que dizia que esta sinagoga acaba por ser, das sinagogas existentes em Portugal, aquela que é a mais antiga do período do regresso. Nos Açores,
Como disse também, houve outras sinagogas. Esta foi a única que persistiu no tempo. As outras sinagogas, aqui em Ponta Delgada, 2 na Rua Machado dos Santos, uma na António José de Almeida, outra na Rua dos Manaias, uma em Vila Franca, como disse também, houve em Angra e na Terceira. E houve outros legados, quer materiais, quer imateriais, que ainda hoje estão nos Açores. Esta sinagoga, no caso concreto e onde nós nos encontramos, persistiu e parou no tempo. Foi quase como colocar este legado fechado numa cápsula do tempo, e que depois que se abriu e ela já estava completamente degradada, os tetos, os sobrados, as portas, os materiais, os bens móveis e imóveis que aqui estavam, foram-se, no entanto, degradando com o tempo, e na década de 60 e de 70 isto já era muito grave, e então quando chegamos a 80, 90 e nos anos 2000 a situação estava muito preocupante, e foi então que a Câmara Municipal de Ponta Delgada, em 2014, procedeu a obras de reabilitação e desta imagem que nós hoje temos da Sinagoga de Ponta Delgada. Com este regresso da Sinagoga, com esta dignidade que tem, regressaram também muitos dos seus legados culturais que aqui estavam e que faziam parte desta casa e que estavam guardados em outras casas na cidade, ou que estavam guardados na Sinagoga de Lisboa, ou então que estavam dispersos para a cidade e que nós fomos recolhendo. E hoje a Sinagoga renasceu no dia 23 de abril de 2015, com todos os seus legados. Para já, o regresso do 4 Sefer Storage, rolos de Esther, a presença dos livros do Talmud, muito dos bancos foram devolvidos os seus legados, os talitos, os teflins, os sidures, mas também muitas peças que estão no museu, na sala expositiva, ou então no quarto da memória. E neste regresso e nesta demanda deste resgate da memória que nós quisemos fazer, encontramos também histórias que estavam esquecidas das pessoas, que estavam esquecidas nas brumas do tempo, que estavam mergulhadas numa certa escuridão, e com o regresso estas histórias, destas vivências, destes judeus que aqui um dia aportaram os Açores a partir dos finais do século XVIII e início do século XIX, a partir de 1813, com os primeiros judeus que chegaram a Ponta Delgada, 1818, começámos a montar novamente esta comunidade do ponto de vista histórico e cultural das mentalidades. E começámos a conhecer os rostos, as vivências, as casas onde estes judeus viveram em Ponta Delgada, e começámos também a percorrer os legados dos circuitos vivenciais no seu comércio diário, nas suas vidas, nos seus casamentos, nas cimentos, nas festas que eles faziam dentro desta casa. E com estes também legados fomos também criando uma teia muito interessante das relações do ponto de vista humanas, do ponto de vista sociais, para os casamentos, para as amizades, das circulações dentro e fora da região, para as circulações também empresariais dentro e fora de Portugal, através da sua correspondência. Portanto, a sinagoga, no fundo, começou-se a recompor esta comunidade, este percurso destes judeus que um dia tiveram que abandonar o território português com o Edito de 1496 e que foram para várias partes, ou da Europa do Norte, nomeadamente para a Holanda, e da Holanda foram para o Brasil, do Brasil foram para as antigas colónias inglesas da América do Norte, e depois fundaram várias comunidades no território que hoje é os Estados Unidos, aí que temos uma presença também muito forte de legados de judeus sefarditas, porque esta é uma casa sefardita nos Estados Unidos, esta nossa relação que nós ainda hoje temos também com os judeus norte-americanos, mas também são estes judeus que vão para o norte da África e que vão ficar aí cerca de 300 anos, e é estes judeus que um dia regressam a Portugal, com a entrada em Faro, e de Faro depois passam para os Açores e vão fundar estas comunidades nos Açores, nestas ilhas, praticamente em São Miguel, Terceira, São Jorge, Graciosa, Faial e Flores. Há a presença dos judeus em todas estas ilhas, há legados materiais em todas as ilhas, ou sinagogas, ou há cemitérios, ou há tumbas, que ainda, o que acontece, por exemplo, nos cemitérios de Ponta Delgada, em Santa Clara, que tem cerca de 160 tumbas e que é o maior legado fúnebre
que os Açores têm deste período, o que acontece com o cemitério que está na zona da Conceição, em Angra, do Heroísmo, ou o que acontece também com o cemitério da Horta Cidade, o cemitério hebraico desta cidade, e depois também o contributo que estes judeus, a partir de Ponta Delgada, foram dando ao país e a Europa. Não podemos esquecer que daqui nasceram figuras conhecidas, daqui desta comunidade acabou por descender um Presidente da República, com o Dr. Jorge Sampaio, ou que figuras na área da medicina, ou na área da música, ou da área da poesia, ou da área da escrita, ou da área da pintura. Portanto, esta comunidade, no fundo, foi uma comunidade importante e deixou um legado muito importante, e que a sinagoga foi recuperada, e com ela não foi só o bem material que é este edifício, estes móveis, estes bens, mas também todo este legado de património material e imaterial, e o que é o seu contributo à região, o seu contributo a Portugal e, no fundo, o seu contributo à Europa e ao mundo. Enfim, há uma panóplia de personalidades nacionais e internacionais que nos visitam e que fazem esta ligação entre o novo e o velho mundo, e neste respeito pela história de um povo, pelo caminhar de mais de 2000 anos, caminho de uma melhor terra, de melhores condições de vida. E esta sinagoga, no fundo, é um ponto de encontro. Estes dois braços que se estendem para os dois lados e que se encontram num ponto que é a construção de um mundo melhor, mais fraterno, mais próximo da pessoa, mais tolerante e mais respeitador de outros credos e de outros povos e de outras culturas e de outras vivências na construção de uma história da civilização humana. Portanto, a Sinagoga de Ponta Delgada tem também esta missão de congregar uma mensagem, a mensagem do respeito pelos outros no estudo. Para além disto, também promove lançamentos de livros, concertos musicais de temas hebraicos, visitas guiadas, workshops, faz investigação. São mais de 26 mil os visitantes. Temos exposições neste momento em Portugal continental, uma exposição que esteve em Belmonte, que agora está em Alenquer e que já esteve nos Estados Unidos. Portanto, há aqui de facto este percurso e esta demanda na construção do muito melhor a partir desta casa, e desta casa para o mundo, e o mundo no seu todo para esta casa, com esta mesma mensagem: o respeito pelos outros, e quem respeita os outros respeita-se a si mesmo. E nós estamos a chegar ao final do nosso programa, não sem antes lhe apresentar uma surpresa. Eu tenho comigo a Cláudia Carvalho, ela que até ao momento tem estado na ajuda à produção deste programa, um pouco atrás das câmaras, um pouco aquele trabalho de secretária que se faz para que tudo aconteça. A Cláudia vai ser a próxima pivô, a próxima presença nos vossos ecrãs, nas vossas televisões. Cláudia, este é um novo desafio. Vais neste momento passar para a frente da Câmara. Qual é que é a tua expectativa? No fundo, tens estado com o trabalho todo de retaguarda. Qual é a tua expectativa em passar para a frente da Câmara e, no fundo, estares mais perto, ou pelo menos sentir-te mais perto daqueles que estão longe, que são os nossos imigrantes? Sem dúvida que é um projeto desafiante, acompanho o projeto desde o início, mas agora, como a Cília disse, de mais perto ainda, e mais perto das nossas comunidades que tanto nos orgulham e que são a nossa 10ª ilha. Da minha parte, o que podem contar é sempre com profissionalismo e com vontade de encarar este projeto. Esta é a nova cara que vai estar nos vossos ecrãs, a acompanhar-vos e a dar-vos aquilo que os Açores têm de mais bonito, aquilo que os Açores trazem em história, em cultura, em tradição. Ainda para vos fazer referência, quem apanhou o programa só neste momento, nós estamos nos Poços de São Vicente Ferreira, está muito vento, neste momento não está a chover, mas temos pessoas no mar a tomar banho com este frio. Nós aqui todas agasalhadas, mas pessoas com muita garra para ir para o nosso mar. Quanto a nós, então é tudo. Nós nos encontramos no próximo programa, desta vez já com a Cláudia. Eu desejo-vos um bom ano a todos, com um beijinho muito grande, um coração, como se diz, muito apertado a todos vós que estão desse lado e que esperamos ver-nos em breve.